Irmãos amados e queridos, vamos abrir a palavra do Senhor na epístola de Tiago, amém? Epístola de Tiago, lá no seu capítulo de número 1, amém? Vamos fazer a leitura até o verso de número 11. Eu pedi a você que me auxilie na leitura, eu lerei os versos ímpares, os irmãos lerão os versos pares. Diz assim a palavra do Senhor, Tiago, capítulo 1, versículos de 1 a 11. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha que esse homem alcançará do Senhor alguma coisa. O homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. E o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Todos juntos, porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Oremos então, mais uma vez. Ó Deus amado e bendito, queremos te agradecer pela tua palavra, por este momento aqui, pela oportunidade que temos de abri-la. E pedimos ao Senhor que o Senhor venha falar conosco. Precisamos ouvir a tua voz. É assim que nós te oramos, de forma agradecida, porque o fazemos em um nome santo de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém. Irmãos amados e queridos, inicialmente eu diria a vocês, e talvez seja a pergunta que surja ao ler esses versos, de quem é a autoria do texto que nós estamos lendo, porque o nome Tiago era um nome comum nos tempos bíblicos. Então, a maioria dos estudiosos entende que Tiago, o meio-irmão de Jesus, ele é o autor desta epístola. E isso fica muito claro e chama a atenção que Jesus teve outros irmãos, né? Que muita gente pensa que não, por conta das instruções que nós recebemos, da maioria de nós que somos egressos da Igreja Romana, tivemos desde o início, que Jesus não teve outros irmãos, mas não é isso que a Bíblia nos diz. Então, quem mais, ou o que mais poderíamos falar acerca deste homem chamado Tiago? Ele foi líder da igreja de Jerusalém, ele presidiu aquele concílio, o concílio do capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. Ele era uma das colunas da igreja, juntamente com Pedro e também com João. Então, são coisas importantes de nós pensarmos. Ele foi incrédulo, assim como os demais irmãos de Jesus, até Jesus ressuscitar e ter um encontro com eles, né, já ressuscitado. Então, que coisa interessante. Ele conviveu com Jesus, viu Jesus atuando os milagres, mas não acreditou que ele fosse o Messias prometido, que ele fosse o Salvador. Outra coisa importante dizer é que ele teve uma morte por martírio, tá? Ele foi martirizado e lançado do pináculo do templo. Então isso tem registros históricos, por exemplo, até mesmo de Eusébio, e nós temos também Flávio José tocando neste assunto também. Então, este homem
Tiago é quem escreve o texto que nós temos à nossa frente. Outra coisa importante também de pensar, para quem ele escreveu esta carta? Ele escreveu esta carta para as igrejas na dispersão, né? A igreja naquela época ela é formada basicamente por judeus, mas também já atingia gentios, mas na maioria era uma igreja composta por judeus. Então ele escreve para aqueles judeus que foram, aqueles cristãos que foram dispersos pelo mundo afora de então, e esses judeus cristãos convertidos levaram a mensagem de Cristo também a outros povos. Então pessoas dentre os gentios também se converteram. Então nós temos aqui diante de nós um personagem muito importante da Escritura Sagrada. Outra coisa interessante de frisar logo nessa fase inicial é dizer para vocês que Tiago, ele é conhecido como o livro de Provérbios do Novo Testamento. Assim como existe Provérbios no Antigo Testamento, no Novo Testamento seria Tiago um livro muito parecido, porque é um livro de sabedoria, é um livro de máximas, é um livro de assuntos variados, que quando você lê, você às vezes não percebe muito bem por que ele muda tão rapidamente de um assunto para o outro, mas é um livro de sabedoria, um livro de conhecimento. E ele escreve para a igreja, no momento em que as igrejas da Ásia Menor, estas igrejas estavam passando por uma grande perseguição, por uma grande tribulação. Então, a carta é uma carta para trazer estímulo, para trazer encorajamento, para trazer vida àqueles que estavam um tanto quanto atemorizados e enfraquecidos na sua fé. E eu diria para você, na manhã de hoje, que nós também, que estamos aqui vivendo hoje, século 21, talvez não tenhamos aqui em Niterói ainda uma perseguição tão acirrada ao Evangelho. Talvez não. Mas todos nós passamos nesses dias por aflições, por preocupações, e alguns até mesmo fazem seus questionamentos. Então nós precisamos olhar para a Bíblia Sagrada e ver o que ela nos diz a respeito de tudo aquilo que envolve a nossa própria existência. Porque muitos discípulos de Cristo, quando abraçam a fé, eles a abraçam pensando que a vida cristã vai isentá-los de todos os sofrimentos, de todas as dores e percalços da vida. Mas não é assim. A gente sabe que pelo simples fato de existirmos, nós já enfrentamos lutas e tribulações. Mas também existem as lutas e tribulações que são próprias, que são inerentes àquele que é cristão, aquele que serve a Deus. Então, todo ser humano passa por lutas e tribulações humanas, enfermidades, tragédias, desempregos, crises das mais profundas. Mas o cristão também, ele vive tribulações específicas pelo fato de ser cristão. Às vezes questões éticas, que o cristão precisa ficar de fora, não pode participar por conta da sua fé. Às vezes oportunidades que surgem, que todo mundo pode chegar para o cristão e dizer: você é inocente, você é bobo, você é um tolo, por que não aproveitar essa oportunidade? Mas o crente, em nome da sua fé, da sua ética cristã, ele diz não, ele diz um categórico não. Então, vamos ver então o que o texto diz aqui para nós. Tiago capítulo 1, versículo 1, o texto vai nos dizer assim: Tiago, servo de Deus. E eu diria para você que ele é servo de Deus. Ele reconhece que ele serve a Deus. Ele é escravo de Deus. A nossa versão aparece a expressão servo, mas o texto quer dizer, na língua original, alguém que é escravo de Deus. Alguém que deixou de existir para viver a vida de Deus. Alguém que renunciou à sua própria vida para viver segundo a orientação, segundo a vontade de Deus. E é isso que deve acontecer, não somente com esses que são líderes da igreja, mas com todos nós que um dia abraçamos a fé em Jesus Cristo. Nós precisamos entender que, acima de qualquer coisa, nós somos servos de Deus. Não temos mais que nos servir,
Não temos que buscar os nossos interesses em primeiro lugar, mas buscar, acima de tudo, os interesses de Deus, o desejo de Deus e a sua vontade. E ele fala que ele também é do Senhor Jesus Cristo, ele é servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ele poderia dizer: eu sou também meio-irmão de Jesus, o Salvador. Mas ele não faz, o que demonstra, num certo sentido, a sua humildade, a sua sinceridade. E também, por outro lado, mostra para nós que ele reconhecia que Jesus Cristo era Deus, porque ele é servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. E ele chama Jesus de Senhor. E o texto diz, agora no versículo 1, as 12 tribos que se encontram na dispersão. Ele está escrevendo para aqueles que eram cristãos de origem judaica, mas que viviam agora espalhados pelo mundo, pela Ásia Menor. É para eles que ele está escrevendo. Ele está escrevendo para encorajá-los, para animá-los, para soerguê-los. E a gente precisa entender que em dias como os nossos, mais do que nunca, nós estamos precisando de palavras, de leituras bíblicas que nos coloquem para cima. Não naquele triunfalismo que a gente ouve em alguns lugares, mas que os pastores encontrem na Bíblia e na exposição fiel da Bíblia mensagens que venham mostrar que a nossa vida está guardada em Deus, protegida em Deus, e que tudo tem um propósito previamente estabelecido pelo nosso Deus. Então ele escreve para as tribos que estão na dispersão, ele diz: saudações. E ao começar a abordar de fato o versículo 2, ele vai dizer assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Eu pergunto a você, qual pessoa natural, qual ser humano, em pleno raciocínio, vai sentir alegria em passar por aflições e provações? Qual ser humano que vive nesse tempo vai pensar em alguma coisa assim? Então veja que Tiago, ele está dizendo para o crente que o crente, ele precisa se deparar com as provações da vida, com as dificuldades e problemas da vida, de maneira madura, de maneira espiritual, entendendo que o nosso próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele já havia nos orientado que passaríamos por dificuldades e problemas. A Bíblia fala para nós, em João 16:33, no mundo passais por, mas tende, eu venci o mundo. Então ele está dizendo e alertando aos cristãos: olha, vocês passarão por aflições e tribulações. Elas são próprias da vida, seja para o ser humano normal, seja para o cristão, todos nós passaremos por provações. Mas qual é a grande diferença? E como passar por provações ainda tendo no coração motivo de alegria? Isso se dá justamente pela perspectiva que o cristão tem ante a vida. O cristão, ele olha para a vida, mas ele não vê a vida de forma pessimista, nem também de forma triunfalista, mas ele a vê de forma real. Que tudo que nós enfrentamos e passamos cumpre um papel, cumpre uma pedagogia da parte de Deus, é Deus nos ensinando até mesmo através dos infortúnios da vida, dos sofrimentos e das dores. São nesses momentos em que Deus nos traz lições muito importantes para a nossa existência. Então o texto diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Ele está dizendo: olha, vocês vão passar por lutas, vocês vão enfrentar dificuldades, vocês vão ter problemas, vocês serão perseguidos. Mas avaliem isso de uma maneira diferente. Avaliem, quando ele fala em ter motivo, o motivo, por motivo de toda alegria, consiga olhar nessas dores todas, nos problemas que envolvem a sua vida,
consiga encontrar um porquê, um propósito. O que Deus está realizando em meio aos seus conflitos, dificuldades e problemas. Então, é essa maneira de olhar que faz tudo diferente. E quando o texto fala para nós passardes por várias provações, a ideia aqui é de algo multicor. É como se essas tribulações e problemas não fossem todos iguais, mas fossem diferentes, através dos momentos, também em cada pessoa de forma diferente. O sofrimento é próprio e multicor, não é sempre igual. Eu diria até para você uma coisa: aquilo que para alguns é um sofrimento insuportável, para outros não é tanto. Existe uma diferença de resistência, de personalidade. E o texto vai nos dizer ainda: sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E aqui o que nós temos que dizer a vocês? O que nós precisamos dizer é que o que confirma a nossa fé, que nós realmente somos de Deus, o que autentica o nosso cristianismo, é a nossa perseverança. Todo aquele que enfrenta lutas e dificuldades, mas não abandona a sua fé, não desiste de Deus, esse, na verdade, ele está perseverando. E uma das marcas do verdadeiro cristão é a perseverança. É enfrentar as dificuldades, os problemas, mas se mantendo constante, acreditando que Deus está no governo, que Deus é soberano e que Ele está regendo a nossa vida da maneira mais sábia. Que tudo isso que acontece conosco, que nos apavora, que nos amedronta e que por vezes nos entristece, nos causa medo, tudo isso tem uma razão de ser e um porquê. Certo escritor, ele conta que ele foi visitar um grande tecelão, um dos maiores tecelões que havia na região onde ele morava. E quando chegou naquele lugar, ele viu o homem trabalhando, produzindo um belo tapete, uma bela tapeçaria. Quando ele olhou aquilo, ele ficou a observar e olhando pelo lado avesso, o que chamou a atenção é que ele via alguns fios soltos. Ele via várias cores, fios soltos, mas ele não conseguia observar qual era a figura. E quando finalmente ele pôde ver o tapete do lado certo, ele virou-se para o artesão e falou para ele assim: eu não poderia, olhando o avesso, imaginar que o tapete seria tão belo, tão bonito. E aí, da mesma forma, nós dizemos assim: não julgue a Deus por aquilo que você não consegue compreender perfeitamente. Todas as coisas têm um propósito, têm uma razão de ser. Aquilo que acontece conosco, às vezes, pelos sofrimentos e dores, pelas apreensões, pelo momento ruim que o mundo, inclusive, está passando, talvez nós não consigamos ver o que está sendo produzido dentro de nós, o que está sendo forjado por Cristo na minha vida e na sua vida. Deus está trabalhando de uma maneira impressionante, em meio ao caos, em meio à dificuldade, em meio a tudo aquilo que te apavora e amedronta. Deus está no controle de todas as coisas e produzindo uma bela tapeçaria. Talvez você ainda não consiga ver ou se ver como Deus te vê. Talvez você não consiga ainda aquilatar o que Deus está produzindo na sua vida, na sua estatura como pessoa espiritual. Talvez você não consiga enxergar isso ainda, mas só o tempo vai mostrar, porque nós sabemos que durante a vida nós somos testados, provados em diversas situações. E eu já ouvi de algumas pessoas o seguinte: pastor, se isso tivesse acontecido comigo há 20 anos, eu não sei o que aconteceria. Se isso tivesse acontecido comigo há tantos anos atrás, eu não sei qual seria a minha reação, mas a minha reação foi completamente diferente. E isso já é um grande sinal.
daquilo que Jesus Cristo está fazendo na sua história e também na minha história. E o texto prossegue nos dizendo assim, veja comigo, versículo de número 3, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Por que diante de todas as lutas que nós temos enfrentado, a gente nunca abandonou a nossa fé? Por que a gente continua sólido, acreditando? Talvez pela nossa própria história, as nossas lutas por termos nascido na família que nós nascemos, os problemas inerentes àquela realidade. Nada disso nos travou, nem tampouco nos impossibilitou na caminhada e na jornada. E nós chegamos até aqui. E nós não nos paralisamos. Os obstáculos para nós, eles não foram fatores impeditivos ao nosso progresso e ao nosso crescimento. Isso tudo é uma prova de que nós somos verdadeiramente cristãos. Aqueles que infelizmente não tiveram encontro real com Cristo, nos primeiros percalços da vida, eles desanimam, porque eles vieram à igreja, eles vieram ao Evangelho, não pela mensagem centrada na palavra de Deus, mas eles vieram ao Evangelho pelas promessas que ouviram de alguns pregadores que não têm um compromisso real com a Bíblia Sagrada. Eu pergunto a você nesta manhã, você que já é de Cristo, todos os seus problemas acabaram depois que você teve um encontro com Cristo? Já pensou nisso? Você está vivendo um mar de rosas? Como está a sua vida? Quando você veio a Cristo, tudo se transformou beneficamente para a sua história? Você passou a ter todas as coisas, não teve mais enfermidade, não teve mais doença, tudo se tornou mil maravilhas? Sim ou não? Não. Mas ainda assim, você não esmoreceu. Ainda assim, você conseguiu vislumbrar e visualizar que tudo que você passa cumpre um propósito. Que em dados momentos Deus te deixa antever que valeu a pena, que tem valido a pena espiritualmente. Que todo o seu empenho, o seu esforço, sua renúncia, tudo isso concorre positivamente para a sua vida, para o seu testemunho e para a glória do nome de Jesus Cristo. Talvez essa pregação mais sincera, mais aberta, mais verdadeira, talvez devesse ser a pregação dos púlpitos. Porque quando alguém abraçasse a fé em Jesus Cristo, não iria fazê-lo de forma enganada, iludida, mas o faria entendendo que ele está sendo chamado para uma batalha, para uma guerra, mas uma batalha da qual ele já é vencedor. Porque nós somos mais do que vencedor, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Todos nós já estamos na batalha, embora saiamos sangrando por vezes, machucado outras vezes, mas nós sabemos que nós somos mais do que vencedores. Nós não temos como fracassar. Nós já temos a salvação eterna. Nós já temos a companhia de Deus em meio a todos os momentos e tribulações vividas por nós. E o texto diz ainda, veja comigo aqui: ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, íntegros e em nada deficientes. Olha que coisa. Tiago está dizendo que essa perseverança que nós devemos ter, ela age de maneira a nos tornar pessoas maduras. A expressão aqui perfeitos não é a ideia que nós temos usualmente de alguém que não tem falhas, de alguém que não tenha nenhum tipo de deslize, não é isso. Mas o que ele está dizendo para nós é que a perseverança, a constância, ela vai produzir algo em nós. E o que será isso? O amadurecimento cristão.
Todos nós somos amadurecidos e também nos tornamos cristãos íntegros diante das dificuldades da vida. E o texto fala, em nada deficientes. Deus está formando em mim e você caráter, integridade, postura, para que nós não sejamos como meninos mais. Olhando para a vida de forma como menino, olhando para a existência como um bebê, mas olhando para a vida, entendendo a sua realidade e o nosso papel. E como é bom, irmãos, quando a gente olha para o tempo decorrido e a gente percebe que muitas coisas já foram acrescentadas na nossa história. Nós já não somos mais como nós éramos antes. Somos realmente novas criaturas. Somos pessoas que amam a Deus, que servem a Deus e que estão dispostas a enfrentar os momentos mais complexos da nossa história e da nossa existência. Em dias como os nossos, mais do que nunca, precisamos de cristãos maduros para responderem de maneira assertiva às indagações das pessoas. Por exemplo, quando as pessoas perguntam por que Deus, sendo tão bom, como dizem, por que as pessoas estão sofrendo nesses dias? Ter uma resposta bíblica para isso. Mostrar para elas que a vida é importante e ela deve ser vivida com toda a força, com todo empenho, mas precisamos compreender que ela não pode se resumir a este plano aqui. As nossas expectativas, os nossos sonhos, eles não podem se resumir a isso. Nós precisamos olhar para a vida de forma transcendente. Porque senão, meus irmãos, no sábado à noite, a gente vai estar na festa, vibrando, dançando, comemorando, festejando. Mas no dia seguinte, a gente vai estar para baixo, porque a festa acabou. E a gente só consegue lidar com a vida ouvindo aquele som estridente, balançando o corpo, porque se não for isso, a vida para nós não significa nada. É aquela felicidade que não é a felicidade proposta pela Bíblia. E eu digo para você que não podemos ter festa ou festas todos os dias. Não podemos ter comemorações todos os dias. Existem momentos da vida que eles são momentos para refletir, são momentos aflitivos e eles são necessários, porque se fosse só festa, a gente aprenderia muito pouco. Se fosse só festa, a gente não cresceria como a gente tem crescido. A gente não venceria as etapas que nós temos vencido. Eu diria para você ainda, nós não teríamos histórias para contar daquilo que Deus realizou. E como é bom você ter histórias para contar. Como é bom você olhar para trás e falar, gente, nós temos um passado. Nós temos uma história. Nós não somos mais tão fortes como éramos. Nós não temos mais a pele que tínhamos antes. Mas nós temos muita história para contar, nós temos experiências de vida, nós sabemos daquilo que Deus é capaz de fazer, porque Ele fez na nossa própria história, na nossa própria vida. E hoje, quando nós encontramos alguém desesperançado, desanimado, aflito, querendo dar cabo da vida, nós podemos dizer, para, não faça isso, porque a vida tem sentido. Eu sei que o seu momento é grave, que o seu momento causa dor, mas existe um Deus que está no comando de todas as coisas e Ele pode reverter esse processo, por mais difícil que ele seja. E é essa mensagem que Tiago estava levando a pessoas que estavam sendo perseguidas, pessoas que estavam sofrendo. E é essa mensagem que você precisa levar para aqueles seus amigos, que no sábado à noite estão comemorando, estão dançando, e nada aqui contra festa, contra dança, contra alegria, não. Mas o que eu quero dizer é que existem pessoas que só depositam nisso a sua felicidade. Quando sai do momento de festividade, a alegria vai embora. O rosto é triste, o semblante é caído,
A beleza que existe não transparece, porque o coração está petrificado, está seco. E quando eu olho para o texto bíblico, ele diz assim: se porém algum de vós necessita de sabedoria, olha que coisa, peça a Deus. O que nós precisamos em momentos de perseguição, de tribulação, é termos um coração confiante. Ter um coração confiante, que apesar de tudo, Deus está conosco. Deus está abençoando a nossa vida. Ele tem, de fato, um amor por nós, porque enviou seu Filho para morrer por nós. E isso deveria ser a grande prova do seu amor e da nossa tranquilidade em meio a tudo que envolve a existência. E ele fala para nós, se nós necessitamos de sabedoria, devemos pedir a Deus, peça a Deus. É um pedido confiante daquele que sabe que Deus é a fonte de toda a sabedoria. Deus não é a fonte de alguma sabedoria. Deus é a fonte de toda a sabedoria. E aqui eu preciso explicar para você, como já fiz outras vezes, sabedoria aqui não é meramente intelectualidade, não é conhecimento, mas sabedoria é esse conhecimento, tanto intelectual, como também conhecimento de vida, da estrada da vida, esse conhecimento sendo colocado em prática. Isso é sabedoria. Sabedoria para lidar com os problemas, sabedoria para lidar com os outros, sabedoria para lidar com as fases da vida, que elas são bem diferentes. Então, se alguém precisa nesta manhã de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Quem tem maturidade espiritual, busca em Deus justamente a sabedoria para viver o seu dia a dia. E é duro quando você observa que existem muitas pessoas com uma grande intelectualidade. Existem pessoas que, inclusive, que eu conheço, com títulos e mais títulos. Existem pessoas com doutorado, com pós-doutorado, mas sem sabedoria. Com muito conhecimento, mas com pouca sabedoria. Sabedoria para lidar, sabedoria para conversar, sabedoria para entrar e sair, sabedoria para manter os bons amigos, os verdadeiros amigos. Sabedoria. Ele nos diz mais: peça com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar impelida e agitada pelo vento. Olha que coisa, diz o versículo para nós, o versículo 6. É como, a imagem é esta, a imagem é de um barquinho sendo jogado de um lado para o outro no meio do mar revolto. De um lado para o outro. Ou seja, não há estabilidade. É como se a pessoa tivesse aqui, quando fala de ânimo dobre, é como se a pessoa tivesse duas almas. O homem de ânimo dobre, inconstante, em todos os seus caminhos, é um homem que, na verdade, ele tem duas almas. É como se tivesse duas almas. Como assim, pastor? Explica melhor. Sabe aquela pessoa que uma hora ele quer algo, depois ele quer outra coisa, quase que ao mesmo tempo? Ele deseja um bem, daqui a pouco ele quer outro. Sabe aquela pessoa que não sabe como escolher, como decidir? Sabe aquela sensação que muitos têm? Eu acho que é um exemplo interessante. Quando você adquire um objeto, não importa qual seja o objeto, talvez um carro, talvez uma roupa, e você diga assim: gente, é tudo que eu mais queria e mais precisava. Eu encontrei por um preço bom, vou comprar. Estou feliz da vida. Mas acaba de abrir a porta
e entrar em casa e já vem um sentimento: eu acho que não era bem isso que eu queria. É bom, é bonito, mas não é o que eu realmente precisava. Então, o homem com ânimo dobre, ele não sabe o que quer, ele vive dividido. Ora ele quer Cristo, e ora ele não quer, ora ele está disposto a enfrentar todas as dificuldades pelos valores mais importantes e significativos. Mas daqui a pouco ele esmorece, ele fala assim: não sei se vale a pena, isso é muito sério, o que vão pensar de mim? Vão dizer que agora eu sou um beato, o que vão falar a meu respeito? Um ânimo dobre. E o que é pior é que não existe apenas pessoas não cristãs assim. Existem evangélicos com ânimo dobre, cristãos com ânimo dobre. Não sabem bem o que querem. Mas para a gente finalizar, o texto vai dizer assim: o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. Ou seja, em vez de invejar aquele que cresceu, que se desenvolveu, ou que nasceu numa família muito rica, em vez de sentir essas coisas tão pequenas que muita gente sente, ele deve se gloriar na sua própria dignidade. Sentir alegria por ser agora cristão, por ser nova criatura, por ter sido transformado. Sentir alegria por aquilo que Deus fez na vida dele, o transformou, mudou o seu caráter, mudou tantas coisas no seu íntimo. Então ter essa dignidade, esse sentimento de que ele, em Deus, consegue tocar a sua vida, resolver os seus problemas, equacionar as suas contas, viver de forma digna, embora não seja rico. Isso nós não podemos perder de vista. E o cristão muito menos. Ele precisa ser alguém que ele se sinta de fato digno, que ele sinta alegria mesmo de superar as suas demandas, de contar a sua própria história diante de Deus e não viver olhando, contemplando o que as pessoas possuem e até mesmo cogitando, dizendo que elas possuem o que possuem porque fizeram coisas erradas ou porque são pessoas corruptas. Algumas são de fato, mas outras não. Cresceram e se desenvolveram profissionalmente. Outras cresceram também porque nasceram em lares bons, em lares com uma certa condição financeira. Mas aquele que é humilde, ele precisa ter dignidade diante de Deus, crescer, se desenvolver, produzir, ler e mostrar para este mundo o que Deus é capaz de fazer através de uma pessoa humilde, simples, mas inteiramente entregue em suas mãos. Alguém que não vê obstáculos intransponíveis em Deus. É isso que nós precisamos pensar e imaginar. Agora vai falar sobre o rico. E o rico na sua insignificância. Aqui as pessoas divergem um pouco. Alguns pensam que ele está falando do rico não cristão e alguns entendem que ele fala do rico cristão. Eu entendo que seja o rico cristão, porque está dentro de um contexto de uma epístola. Mas o que ele fala aqui é justamente o seguinte, que o rico precisa entender que a fonte maior da riqueza é Deus. Que a fonte maior de toda a riqueza é o Senhor. E riqueza, aqui eu falo, em todos os sentidos. Nós temos, por exemplo, Abraão, que foi rico porque Deus quis que ele fosse rico. Sim, ele trabalhou, ele se esforçou, mas Deus quis que ele fosse rico. Então a Bíblia não fala contra aqueles que trabalharam, cresceram, se desenvolveram e se tornaram ricos, não. A Bíblia não fala que a gente deve ficar estagnado como uma casta, sem crescer, sem desenvolver. Não, nós precisamos crescer. Mas ele fala que o rico, na sua insignificância, porque ele passará
como a flor da erva. Aquele que pode estar depositando na riqueza toda a sua esperança, ele está enganado. Aquele que pensa que a riqueza material é tudo, mas ele fala que isso passará. E diz mais, ele diz que ele passará. Nós passaremos. Nós passaremos. Então, o que nós precisamos compreender, sejamos nós ricos, sejamos nós pobres, é que a nossa vida precisa estar nas mãos de Deus, que nós precisamos viver para glorificar a Deus, que nós precisamos entender que essas coisas, elas passarão e são frágeis. Quantas histórias nós conhecemos de pessoas que foram dormir ricas e acordaram pobres? Quantas histórias nós conhecemos? Como a história que eu conheci de um grande empresário, um homem muito rico, e que ele já era quase um cinquentão, e ele se achava o homem mais maravilhoso do mundo. Tinha dinheiro, se cuidava muito bem, e ele tinha diversas mulheres, além da mulher dele, além da esposa. E quando todos pensavam assim, não, ele cresce cada vez mais, ele enriquece cada vez mais, tudo que ele quer e deseja, esse homem tem um poder de enriquecer, de prosperar imenso. Um belo dia chegou a notícia de que ele havia sofrido um acidente num carro maravilhoso, um carro todo protegido, com toda a segurança do mundo, e ele veio a óbito. Aparentemente ele seria sempre um vencedor e todas as coisas iriam somente crescer e se desenvolver, mas ele cogitava apenas daquilo que era terreno, daquilo que era material. Não havia uma preocupação com os valores espirituais. E ele pôde viver essa realidade na própria pele, de que a riqueza, ela passa. Nós passamos e a riqueza fica por vezes. A gente vai e a riqueza fica. Ou seja, quando chegar o nosso momento, nós iremos sem nada disso aqui. Tem valor? Tem valor. Devemos trabalhar, crescer, nos desenvolver, mas sabendo que o nosso coração não pode estar depositado nisso. Nem tampouco podemos viver a nossa vida achando que o que nós devemos ter é a mesma felicidade, a felicidade segundo o mundo. A nossa felicidade é segundo Deus. E a nossa felicidade envolve, às vezes, enfrentarmos momentos dos mais difíceis, peleja das mais renhidas e sangrentas. A manutenção de uma família, o cuidado com uma família, a mantendo segundo os propósitos de Deus, os valores de Deus, é algo profundamente desafiador. E para terminar mesmo, agora lendo o versículo 11. Porque o sol se levanta com seu ardente calor, a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Versículo de número 11, ele mostra para nós essa realidade tão dura e cruel até, diria eu, de nós olharmos para nós e verificarmos que as coisas aparecem e desaparecem como a erva do campo. Talvez isso nos iguale, talvez isso nos leve a refletir que nós não somos melhores do que ninguém. Nós somos seres humanos. E que o grande desafio para a igreja era viver uma comunidade de amor em que algumas pessoas tinham posses, eram ricas, e outras pessoas eram muito pobres. Mas todos nós, ricos e pobres, enriquecidos por Jesus Cristo,
mas que esses fatores nunca fossem, como nunca devem ser, motivos de separação e de segregação entre nós. Meu irmão, minha irmã, na manhã de hoje eu queria orar com você que aqui está. Talvez você esteja pensando nesses dias: meu Deus, mesmo tendo eu recursos, parece que diante de uma doença tão perversa, tão cruel como a Covid, parece que o dinheiro não faz a diferença. Pode te dar até um melhor tratamento, mas quantas pessoas tiveram todo o tratamento do mundo e não resistiram? Talvez seja um momento para a gente pensar, para a gente se ajoelhar, para a gente se colocar diante de Deus e falar: Deus, muda a minha percepção de vida. Muda a minha maneira de enxergar o que é felicidade. Muda, meu Pai, qual é a razão de ser de eu estar aqui. Hoje nós estamos com menos, talvez, 15 a 20 irmãos aqui hoje. E a maioria deles preocupados. A maioria deles preocupada com a saúde. Se estão bem, se não estão bem. E tantos outros estão assim. Vamos orar. Vamos nos voltar para Deus. Vamos continuar trabalhando para o progresso, para o crescimento, para o desenvolvimento do nosso Brasil, do mundo. Enfim, vamos continuar glorificando a Deus com a nossa obra, com o nosso trabalho, com as nossas vocações. Mas vamos também colocar tudo isso no altar de Deus. Fala: Deus, isso pertence a Ti, não pertence a mim. O que eu quero agora é viver a vida que seja vida. Eu quero me alegrar com a minha festa, com a minha celebração, mas também quero me alegrar no dia seguinte, quando a festa acabar, quando eu tiver que sair para a minha luta, para a minha labuta. Eu quero me alegrar também. Eu quero orar com você. Eu quero pedir a Deus pelos nossos irmãos enfermos e tantos outros pedidos de oração que nós temos. Eu quero orar por você também, que tem o desafio de conduzir uma família segundo os propósitos de Deus e tem visto a dificuldade que isso tem sido cada vez mais. Eu quero orar por você. Quero orar por você nesta hora. Eu quero pedir por você, aonde você estiver. Mas eu quero te fazer um pedido. Se você puder, quem não puder, não faça. Quem não puder, por alguma questão motora ou por não se sentir à vontade, não precisa fazer. Mas se você sentir desejo, se ajoelhe onde você estiver, se você puder, tá? Eu vou me ajoelhar também aqui e vou orar por vocês. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, nesta hora, Pai, nós queremos nos colocar diante de Ti, Pai, entendendo que nós somos ao mesmo tempo pecadores, mas ao mesmo tempo escolhidos por Ti. Ó Deus, obrigado por tanto amor que o Senhor demonstrou por nós, enviando Jesus Cristo para se entregar por nós na cruz do Calvário. Pai, nós queremos, Pai, neste momento nos humilhar na Tua presença, reconhecer, Pai, que realmente nós não somos nada num certo aspecto, que nós somos totalmente dependentes de Ti, do Teu cuidado, Pai. Nós precisamos, Pai, do Teu olhar permanentemente sobre nós, Pai, sobre cada um de nós, porque se o Senhor tirar os Seus olhos de sobre nós, por um instante que seja, nós estamos perdidos. Pai amado, Pai querido, nós colocamos, Pai amado, tudo que somos, Pai, tudo que temos diante do Teu altar, Pai, porque nós queremos, Pai, reconhecer nesta manhã que tudo o que nós possuímos, temos, construímos, tudo isso só faz sentido se for utilizado para a Tua glória, para o Teu louvor. Ó Deus amado, é assim que nós nos colocamos agora. Pedimos a Ti pelas nossas famílias também, Pai, que estão sendo, ó Deus, tão atacadas nesses dias, Pai, por ideias, ideologias, pensamentos contrários, nocivos, ó Deus, a família, que foi uma ideia tão maravilhosa de Ti mesmo, Pai. Nós queremos rogar ao Senhor, Pai,
Que o Senhor abençoe a nossa casa, abençoe os nossos filhos, Pai. Que o Senhor dê aos nossos filhos um coração transformado, Pai. Que o Senhor possa salvar a nossa casa, Pai. Ó Deus querido, não queremos apenas a prosperidade intelectual e material deles, Pai. Nós queremos também, ó Deus, o crescimento, acima de tudo, espiritual, Pai. Que eles saibam lidar com a vida, que eles sejam sensíveis, Pai. Que eles sejam amáveis, cordatos, Pai. É o que nós mais queremos, Pai. Em nome de Jesus Cristo, colocamos nossas casas diante do Senhor. Pedimos ao Senhor que dê força, Pai. Ó Deus, a tua igreja, ó Deus, espalhada pela face da terra, Pai, para enfrentar as lutas e tribulações, como a própria Bíblia já previa, Pai. Por isso nós te pedimos, Pai, sê com o teu povo, Pai. Ó Deus, atenda ao clamor da tua gente, Pai. Ó Deus querido, nós também, ó Deus, queremos orar, ó Deus, pedindo ao Senhor, ó Deus, por todos aqueles que se encontram enfermos, Pai, ó Deus querido, gripados, outros com a Covid, Pai, ou outras enfermidades também. Que o Senhor possa, de fato, socorrer a todos, Pai. Que o Senhor possa trazer a cura, que o Senhor possa trazer saúde, Pai. É o que nós mais desejamos e te pedimos agora. Tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia porque tantas vezes temos pecado, Pai. O mundo tem pecado, Pai. E a tua igreja também tem falhado, Pai. E nós te pedimos, se compadece de nós, Pai. Perdoa, Pai amado, os nossos pecados, Pai. Ó Deus, faz cessar também esta pandemia, Senhor Deus. É o que nós te pedimos nesta hora, Pai. Ó Deus, que tanta gente sofrendo, não só na saúde física, mas também na saúde mental, emocional, Senhor Deus. Que o Senhor possa, de fato, socorrer a todos, Pai. Obrigado, meu Pai, por esta manhã na qual, ó Deus, aprendemos verdades claras da Tua palavra, de que no mundo nós enfrentaremos sim lutas, dificuldades e tribulações, mas que nós temos a certeza de que o Senhor está conosco. Obrigado, Senhor Deus, porque até mesmo em meio a tantos problemas, Pai, a tantas enfermidades, nós somos fortalecidos por Ti, nós somos amadurecidos e os nossos olhos se abrem para enxergar, ó Deus amado, a vida realmente espiritual, aquilo que de fato importa. É assim que nós te oramos, Pai, e te agradecemos, porque o fazemos em o nome santo de Jesus Cristo, o Teu Filho amado. Amém.